mas eu quero trazer aqui uma palavra ao coração de vocês. E como forma de fazer tudo algo bem direcionado, bem assertivo, sem perder nada, eu coloquei aqui alguns tópicos, para a gente acompanhar. Mas nós vamos começar lendo esse trecho que está na carta que Paulo escreveu aos Efésios, à igreja de Éfeso, capítulo 6, versículos 1 ao 4. Vocês estão comigo? Digam amém aí. Glória a Deus. Vamos lá então. Vamos começar aos filhos, Filhos. Lembrando que isso aí é a palavra de Deus. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Um filho obedecer ao seu pai não está fazendo favor algum, isto é justo, A palavra de Deus já vem ensinando isso. E aí vem também citando o quarto mandamento, que é: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Os outros mandamentos, que ali estão relacionados entre os 10, está lá em Êxodo 20, Deuteronômio também tem a repetição dos 10 mandamentos. E o primeiro que vem aí mostrando uma promessa pelo cumprimento desse mandamento é honrar o pai e a mãe. E aí continua: porque quem honra o pai e a mãe, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então eu já aprendi há muitos anos antes que quem não honra o pai e a mãe morre cedo. Para você não esquecer isso e poder reproduzir também, fala para o irmão do teu lado aí: quem não honra pai e mãe morre cedo, mas quem honra pai e mãe vai ter uma longa vida sobre a terra. Você já viu aqueles motoqueiros, que ficam no a noite toda para cima e para baixo? Aquele que está na vida louca, como dizem aí, na criminalidade, nas drogas. O pai, a mãe: filho, não anda com essas pessoas, não fica andando com essa moto para cima e para baixo desse jeito. Mas aí não honra, não obedece. E o que acontece? Vira e mexe, você vê alguém que infelizmente perde a sua vida porque não honrou o pai e a mãe, Mas se nós como filhos assim fizermos, teremos uma longa vida sobre a terra, e tudo vai correr bem. Agora vem aos pais, Aqui essa palavra aos pais também está relacionado à mãe, mas hoje, como é o culto no Dia dos Pais, vou estar direcionando aos pais principalmente, mas a palavra aqui registrada em Efésios se aplica também à mãe. Quando fala pais, está resumindo pai, mãe. Mas hoje eu vou principalmente direcionar a palavra de hoje aos papais, e as mamães vão estar ali também recebendo a sua parte, as esposas vão estar recebendo a sua parte, e ali observando para ver como tudo está correndo, tudo de acordo com a palavra de Deus lá no seu lar, No final dessa ministração, você vai falar: glória a Deus, meu marido é um homem de Deus, tudo que foi ministrado lá, ele já está, aplicando lá, glória a Deus. As esposas vão ficar ali só observando como Deus é bom e deu o melhor marido do mundo para você. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Não irritem os seus filhos, mas antes criem-nos. Não é segundo uma cartilha qualquer, não é segundo o seu entendimento, mas segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, eu quero hoje ministrar aqui sobre o tema, debaixo do tema, direcionando, pode me acompanhando aí nos slides aí, direcionando filhos para o reino. Pai, use bem
as flechas que o Senhor te deu. Salmo 127, versículo 4. Então, nós vamos falar sobre direcionando filhos para o reino, figura dessa flecha. E nós, primeiro, eu vou apresentar aqui a minha família, para você conhecer. Talvez você já está aqui comigo há alguns anos, vai me acompanhando aí no slide, Danilo. Essa é a minha família, o presente de Deus, Lá em cima tá aí, ó, tá na trend lá do Instagram também. Depois você passa aí. Tá Léo no centro, a mulher mais bonita e com o sorriso mais iluminado do mundo, ao meu lado ali. Depois Isabela, meu futuro genro Gustavo. Abaixo ali de mim, a minha filha do coração, minha filha sobrenatural Vanessa, com o seu marido Alex. No colo dela está a Gabriela, aquela mocinha que eu vou conversar com o pai dela no final. E aquele com a gravata torta ali, bonitinho ali, é o meu filho Daniel, que leva o meu nome também. Então, você que às vezes vê a gente subindo, aqui em cima e não conhece a nossa família, porque quando a gente chega na igreja é assim, não é? Depois de um tempo você diz, não acredito, vocês são parentes, Por exemplo, a Dirce é prima do apóstolo Alain. Talvez você já saiba disso, mas talvez você está descobrindo isso agora. Você sabia, vou começar a contar os podres aqui. Podre não, as particularidades. Você sabia que o Hudson, ele é primo da Tailane? Você sabia? Quem sabia? Hudson, cadê o Hudson? O Hudson está aí? Está na salinha, Ele é primo da Tailane. Você sabia que o pastor AD, ele é irmão da Arlene e da Alene? Você sabia? Sabia, Parece. Quem mais? Vão me ajudando aí. O Igor é irmão do Admilson, do Giló. Eles são irmãos, Quem mais? Vão me ajudando aí. A Josi é o quê? É prima da Thay. Aí, essa daí eu acho que nem eu sabia. É mesmo, A Thay faz assim, Thay. É prima da Josi, Então, Dinho? O Dinho é irmão da Maria José. Sua irmã está aí hoje? Não, A Maria José é irmã do Dinho. E por aí vai. Então é interessante, quando você começa a fazer parte desse corpo, dessa família, e aí você começa a descobrir as coisas. Por exemplo, a gente teve o Ignite nesse final de semana, e aí a gente descobre quem da nossa família que ronca e quem não ronca também. Tem isso também, não tem? A gente descobre, principalmente entre os homens tem esse problema, que tem vazamento de gás. Durante a madrugada, às vezes tem uns vazamentos de gás, tem os homens que estão com problema de vazamento, aí faz uns barulhos estranhos à noite, mas não é demônio, não é nada, é o gás que está vazando às vezes. E é gostoso isso, porque a família, não gás, calma, estou falando disso tudo que vocês também, foi coisa da Ângela, Ângela? Mas eu levantei a bola, acabei levantando a bola. Mas é bom quando a gente começa a conhecer as particularidades, Quando a gente tem essa liberdade. Hoje, infelizmente, o diabo, como o apóstolo Alain muito bem disse aqui, ele tem roubado isso das famílias. Os filhos não conhecem, às vezes, seus pais, ou quando conhecem, não têm o privilégio de conviver com os seus pais. E acaba que eles vivem uma vida sem poder aprender com a figura do seu pai. Hoje, infelizmente, acontece muito nos nossos dias. Mas nós que somos espirituais, no sentido de não nos movermos pela vontade da nossa carne, pela nossa mente apenas, mas pelo Espírito, que fala que aqueles que nasceram do Espírito,
eles também se movem pelo Espírito. Nós precisamos resgatar tudo isso. Então, hoje eu vou falar sobre 5 princípios de sabedoria que todo pai deve usar. Vamos aí, papais? Cadê os papais? Diga assim, eu! Aí, ó. Muito bem. Então a gente vai falar de 5 princípios de sabedoria que todo pai deve usar. Olha que hora tem um tablet, gente, ó. Vou acompanhando aqui, eu não tenho que ficar agora toda hora virando lá, a mídia me acompanha. Estou tão feliz aqui, esse aqui é o presente que eu ganhei de vocês. Glória a Deus. Primeiro, princípio de sabedoria. Pai, consagre seus filhos ao Senhor. E a gente vai acompanhando também a passagem bíblica. E a que vem falando sobre isso está lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 27 e 28. A mídia vai me acompanhando aí. Vai ter que... Eu não coloquei os versículos, mas a gente vai abrir a Bíblia. Vai anotando aí também, para você depois ter tudo anotadinho. Era por esse menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor, por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor. Quem é que recebeu um filho e entregou ao Senhor, que nós estamos lendo aqui? E quem é que adorou a Deus junto com Ana? Está aqui, eles adoraram ao Senhor. Quem adorou junto? Seu pai, né? O esposo de Ana, Eucana. Estava Ana e Eucana, seu marido, a mãe e o pai também ali estavam adorando ao Senhor. E no templo dizendo, a Ana disse, né? Porque é ela que orou. Senhor, eu orava por este menino e o Senhor me deu. Por isso, por todos os dias da minha vida, eu o entrego a ti. E eles ali adoraram ao Senhor. Então, esse é um princípio que é muito diferente não. Não seria o melhor termo. Mas é diferente de apresentação de crianças. Consagrar o filho ao Senhor, né? Estou falando aqui para a Janaína, que está com seu filho no ventre, né? Não sei ainda se é menino ou menina, ainda não descobriu ainda, né? Já? Não vi, perdi essa. É o Isaac? Por esse Isaac que você orava, né? É o Isaac, o filho da promessa. Eu não estava sabendo, me perdoa, Jana. Consagrar o filho ao Senhor, Jana, é muito diferente do que apenas apresentá-lo aqui no culto. Que hoje é o segundo domingo e nós não temos apresentação hoje de crianças, mas geralmente nós fazemos no segundo domingo de cada mês. Apresentar ao Senhor é parte do processo de consagrar ao Senhor. Porém, não significa que estar apresentado aqui, ele está consagrado ao Senhor. Por quê? Porque precisa ser feito com entendimento, precisa ser feito verdadeiramente. E agora eu quero perguntar algo a vocês. O princípio da bênção dentro da casa, que vai transbordar para os filhos, é haver ali uma aliança entre o pai e a mãe. Tem que ter uma aliança que é atestada, feita diante de homens e diante de Deus. Isso nós conhecemos como que é o nome dessa aliança que nós conhecemos entre um homem e uma mulher? Casamento. E quando há esta aliança, onde um homem toma uma esposa como Deus diz que deveria fazer, e a recebe como sua esposa, promete a ela lealdade, fidelidade, tudo aquilo que o masculino, o homem, o macho faz, como nós já aprendemos aqui, como tem que ser. Dentro da aliança, a bênção do Senhor está sobre
sobre aquele casal, sobre aquela família. E os seus filhos, então, disse, serão benditos no Senhor, porque eles estão aliançados debaixo da bênção de Deus. Então, quando aqueles filhos nascem, quando o Isaac nascer, ele já está debaixo desta aliança bendita, que foi dada por Deus, foi instituída por Deus a família. E ele vai nascer dentro desse ambiente. Porém, quando uma criança, infelizmente, é gerada fora desta aliança de casamento, ela automaticamente está debaixo de uma maldição. A Bíblia fala isso. E essa maldição é conhecida como bastardia. Bastardia é uma maldição aonde uma criança é gerada fora da aliança do casamento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu sou casado com a Gisele e prometi ser fiel a ela até que a morte nos separe. É até onde vale a nossa aliança de casamento. Até um dos dois morrerem. E vamos dizer que eu descumpra essa minha promessa com ela e traia ela com outra mulher, conhecido como adultério. E essa mulher tenha um filho. Esse filho vai ser um filho bastardo. Ao ser concebido, ele já vai estar debaixo de uma maldição da bastardia. A Bíblia fala que o bastardo, nos tempos bíblicos, até a sua 10ª geração, não podia entrar no templo. Por exemplo, esse meu filho que porventura nasceria, estou usando aqui para não falar de ninguém, para ser mais didático. Ele nasceria, ele não poderia entrar na casa do Senhor, e nem o 10º da sua geração, até o 10º da sua geração, que seria o 9º, né? 10 contando com ele, não poderia entrar na casa do Senhor. Por quê? Porque ele não estava debaixo da bênção. Por que eu estou falando isso? Para você entender. Olhe para mim, pai. Olhe para mim, homem. Para você entender a responsabilidade que cabe a você em trazer o teu filho para baixo da bênção. Pastor, então é só quando há um adultério que nasce um filho bastardo? Como eu já disse antes, talvez você não entendeu. Não. Se não há uma aliança de casamento, aquela criança vai ser gerada em bastardia. E é na geração, não é no nascimento, é na concepção. É quando aconteceu a união íntima entre o homem e a mulher, aquela criança foi concebida lá. A parte física do homem que encontrou a parte física da mulher e gerou uma nova vida. Eu sei que tem crianças, adolescentes, para ser, né? Falar de uma forma, mas vocês adultos se entendem muito bem. Ali no momento da concepção, se está dentro da aliança do casamento, está debaixo da bênção. Se está fora, está em bastardia e embaixo de maldição. E que não sou eu, pastor da Fonte ali, está dizendo, é a Bíblia. Então, você pode tentar contar várias histórias bonitas, várias desculpas, várias coisas, mas não tem como mudar o que está aqui. Então eu prefiro ser duro às vezes, mas falar a verdade para você, para que depois você não sofra e não faça a sua família sofrer. Pastor, isso aconteceu na minha casa. O que eu faço? Se você não está na bênção, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê, pastor Marcos? Correr para debaixo da bênção. É ou não é? É isso que você precisa fazer. Você vai tomar a sua companheira diante de Deus, diante dos homens. Primeiro você vai orar, falar, é esta mesmo?
Sim. Então eu vou casar com você. Você quer casar comigo? Eu quero estar debaixo da bênção. Você vai casar. Ah, pastor, precisa casar na igreja? Não é necessário desde que você faça o casamento civil, porque é o que é ligado aqui, os homens ligam no sentido de sociedade civil, lá no céu também é ligado também, no caso do casamento. Você pode ir lá no cartório, se casa, e aí você vai trazer os seus filhos agora, e vai trazê-los para debaixo da aliança do casamento, e vai declarar que aquela maldição da bastardia está sendo ali anulada, porque o sangue de Jesus, ele vem trazendo essa anulação, porque agora você está debaixo da bênção, e você vai trazer os teus filhos para baixo da bênção, para baixo da aliança. Pastor, por que você está dizendo que apresentar a criança aqui é parte do processo de consagração, mas não todo ele? Porque agora que vocês já entenderam esse princípio, se eu não sou casado com a Gisele e nasce um filho que está o quê? Em maldição. E aí eu chego e falo, ó, nós não estamos debaixo da bênção, nosso filho não nasceu debaixo da bênção, mas pastor, ora aqui por ele, consagra a Deus, pega o óleo, toca ele, que é o símbolo do Espírito Santo, consagra ao Senhor, porque agora meu filho vai ser uma bênção. Isso está mais parecido com princípios bíblicos ou com religiosidade? Você está entendendo? Você que não se casou, nem no civil, nem no religioso, você pode até colocar uma aliança no teu dedo. As pessoas vão olhar para você e vão pensar que você é casado, mas na verdade você não é. E apresentar uma criança que não está debaixo da bênção do Senhor é como pôr uma aliança no dedo de quem não é casado. Pastor, estou triste com você. Querido, se essa palavra que eu estou dizendo, que é a verdade, está entristecendo o teu coração, eu vou precisar entristecer o teu coração para que você possa refletir, que não está falando de igreja fonte de alívio, que não está falando de pastor Daniel, de pastor Alain. Nós estamos falando de princípios espirituais que não podem ser mudados, porque são imutáveis. Corra para baixo da bênção e abençoe a vida dos seus filhos. Pais, esta palavra é para você. Se a tua família não está debaixo da bênção, corra para debaixo da bênção. Infelizmente, nós temos muitas mulheres que estão ansiosamente aguardando o homem que ela ama, o homem que já é o pai dos seus filhos, chegar diante dela com uma caixinha, com um anel, se ajoelhar e dizer: meu amor, eu entendi, você quer se casar comigo? Ela está esperando você, homem, está esperando você tomar essa decisão. Amém? Eu creio que você já entendeu. Quantos já entenderam e me permitem ir para o próximo tópico? Diga amém. Glória a Deus. Então vamos para o próximo. 2. Pai, crie seus filhos de acordo com o propósito de Deus para eles. Primeiro consagre ele ao Senhor. Se você está consagrando ao Senhor, Deus tem um plano na vida dele. Deus tem um propósito na vida do teu filho. E agora você está responsável por criar, por ensinar alguém que vai servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora pensa, se eu falo assim, ó, eu vou ter que me ausentar, vou fazer missões e eu vou pedir para você, Dirce, criar o Dani para mim, enquanto eu estiver ausente. E aí você vai precisar entender qual a necessidade que você precisa ensiná-lo.
Ó, eu preciso que ele vá para a escola. Eu preciso que ele seja um homem educado. Eu preciso que ele seja um homem que faça as tarefas dentro da casa. E a Dirce vai ensinar o Dani de acordo com o que ele foi, o propósito, o plano dele, do pai na vida dele. E você precisa ensinar o teu filho, criar o teu filho dentro do propósito que Deus tem para a vida dele. Para exemplificar isso, em Juízes 13, do 2 ao 5, e depois do capítulo 8 ao 14, havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse, que és estéril, eis que és estéril e que nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então Manoá orou ao Senhor e disse, Senhor meu Deus, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, que era o pai, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava sentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correndo noticiou a seu marido e lhe disse, eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá, seguiu a sua mulher e tendo chegado ao homem lhe disse, és tu que falaste a essa mulher? Ele respondeu, eu sou. Então disse Manoá, quando se cumprirem as tuas palavras, ele já estava crendo, recebendo, ele falou, quando se cumprir, que esse menino chegar, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Deus disse àquela mulher, a esposa de Manoá, você é estéril, mas você vai ter um filho. E esse filho, será nazireu. E ele vai livrar o meu povo das mãos dos filisteus. Manoá não tinha ouvido, mas ele quis ouvir e pediu ao Senhor. E o Senhor ouviu, enviou o anjo de novo. A mulher foi lá chamar Manoá e ele foi lá e perguntou, eu creio que o Senhor vai dar um menino à minha esposa que é estéril, mas quando ele nascer, qual que é o propósito que o Senhor tem na vida dele? E qual é a forma que nós devemos criá-lo? Isso daí não é apenas para Manoá, é para nós pais. Se a gente não entende qual o propósito de Deus na vida dos nossos filhos, é muito provável que nós não consigamos criá-lo de acordo com os propósitos que Deus tem para a vida dele. Pai, você precisa orar individualmente por cada um dos seus filhos e perguntar, Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem na vida deste meu filho, desta minha filha? Como que eu devo criá-la? E o Senhor, então, através do seu Espírito Santo, Ele vai te direcionar. E veja que interessante, já falei isso outras vezes, mas você que não ouviu, hoje eu quero que você também entenda isso. Aquele menino seria um nazireu, Sansão, que nasceu depois, e o nazireu não podia beber vinho, nem nada derivado da uva, comer uva, nada, não podia cortar o cabelo e não podia se aproximar de mortos. E o anjo disse àquela mulher, àquela mãe, por isso, no teu ventre haverá um nazireu, um escolhido. Então agora você já vai começar a viver como uma nazireu, porque o teu filho está no teu ventre. A mãe já estava vivendo de acordo com os propósitos para os seus filhos. Aleluia, glória a Deus. Então, esteja atento que você precisa viver de acordo com o propósito que Deus tem
para a vida do teu filho. E esse é o segundo princípio para a criação de filhos. Pai, terceiro, eduque seus filhos no caminho. Lá em Provérbios 22:6 diz que nós devemos ensinar no caminho, né? Ensina a criança no caminho, não é o caminho, esse já é bem conhecido, né? E ele não vai se desviar. E depois, em Gênesis 22, de 3 a 8, nós vemos a caminhada de Isaque com o seu pai Abraão. E vamos lá no final, deixa eu ver, passa mais um, vou direto ao ponto aqui, passa mais um versículo, mais um, aqui o final, ó. A história a gente já ouviu, já foi ministrada há poucos dias a respeito disso. Mas diz assim: assim caminhavam ambos juntos. Abraão estava indo adorar, e ele estava levando o seu filho para adorar também. Pastor, estava levando porque Deus mandou que ele fosse sacrifício. Por isso que Isaque estava indo junto com o pai adorar a Deus. Mas é interessante que quando chegou a hora de ele subir a montanha, e ele deu ordem para os servos ficarem com os jumentos enquanto eles iam adorar, Isaque percebeu que tinha o fogo, que tinha a lenha, mas não tinha o animal. E como ele saberia disso se ele não acompanhasse já o seu pai antes? Sim ou não? Isaque, ele era ensinado pelo seu pai. Então, assim caminhavam ambos juntos. Pai, caminhe com seus filhos. Esteja lado a lado com ele. Você vai à igreja? Leve ele. Você vai ter um tempo de oração na tua casa? Sente com seu filho também. Leve ele para orar junto. Adorar junto. Na hora do alimento, vai comer. Ore junto com ele. Agradeça ao Senhor. Caminhe junto com ele. Ensine ele no caminho. O quarto princípio é, pai, quarto, faça do seu lar um lugar de proteção e paz. Nós vemos que nesse texto, eu não vou ler por conta do tempo, que está escasso, mas nós vemos que é o texto da Páscoa, que para livrar os primogênitos da morte, o pai, quem? O pai, ele deveria sacrificar um cordeiro sem manchas de 1 ano, deveria preparar aquele cordeiro, preparar uma refeição, pegar o sangue daquele cordeiro, passar no umbral da porta, no batente da porta, reunir a sua família dentro da casa e comer junto a Páscoa, junto com pães sem fermentos, com ervas amargosas. E à meia-noite, o anjo da morte passaria sobre toda aquela terra, sobre toda a terra do Egito. E na casa aonde tinha a marca de sangue, o anjo entendia que aquela casa então estava em aliança com o Senhor. E todos que estavam dentro daquela casa estavam protegidos, porque o anjo da morte passava por cima. Isso é, ele não entrava naquela casa o anjo da morte, porque aquela casa estava em aliança com Deus. Pai, quando você está em aliança com Deus, quando a tua casa está com a marca do sangue, a marca da aliança, a morte, ela vai deixar você em paz, ela vai passar adiante, mas não a morte apenas física, nós estamos falando de uma morte espiritual, porque um dia a gente vai morrer fisicamente, mas aquele que está em aliança com Deus, ele passa da morte para a vida eterna. Esse é o melhor presente que você pode dar para o teu filho. Colocar o teu filho debaixo da proteção do teu lar. O teu lar tem que ter a marca da aliança com Deus.
E para nós falarmos aqui sobre o quinto princípio, nós vamos falar agora o quinto e último. Pai, abençoe sempre os seus filhos. Sempre, sempre, sempre. Temos aqui esse texto, Números 6, 23 ao 27, nós vamos ler, que vem falando. Vou pedir para os ministros de louvores, já podem se aproximar aqui do altar. Nós vamos louvar ao final. E esse é o trecho onde está registrado a bênção sacerdotal. O próprio Deus disse a Moisés que quando os sacerdotes fossem abençoar a seus filhos, que são os filhos de Israel. Então, está registrado assim em Números. Fala a Arão, que era o sumo sacerdote, e a seus filhos, que eram os sacerdotes da casa do Senhor, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel e dir-lhes-ei: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Aleluia. E o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A bênção e a maldição estão nos poderes da língua. Pai, quando você se levanta para amaldiçoar o seu filho, é assim que vai ser a vida dele, debaixo de maldição. Mas se você abençoar o teu filho, debaixo da bênção ele vai viver. Porque se não fosse assim, o Senhor não se preocuparia em liberar a bênção para os seus filhos, o povo de Israel. É óbvio que os filhos, quando crescem, eles vão tomar as suas decisões. Mas uma coisa é você crescer debaixo da bênção e ter isso muito mais claro, qual caminho deve seguir, como se manter debaixo da bênção. E outra coisa é não ter noção alguma, estar no escuro quanto ao caminho, quanto ao que fazer, quanto à sua caminhada com Deus. Pai, é nossa responsabilidade de abençoar sempre os nossos filhos. No seminário Veredas Antigas, abençoando gerações, nós aprendemos a respeito disso. E é algo que é muito necessário que nós façamos. Pelo menos uma vez por semana. Ouça, pelo menos uma vez por semana, você reunir sua família, de preferência numa das refeições que vocês possam comer juntos. Aqueles filhos que estão ali sob o teu cuidado. Os filhos que já se casaram agora formaram uma nova família. Então eu vou falar, aqueles filhos que ali estão sob a sua responsabilidade ainda, você vai trazê-los, sentá-los à mesa e você vai abençoá-los. Você vai liberar para eles palavra de bênção. Pastor, como eu devo fazer isso? Qual é essa maneira de abençoar? Você vai ser um instrumento de Deus para profetizar e para declarar as bênçãos de Deus sobre a vida do teu filho e da tua filha. Você vai chegar até ele. Vem cá, Dani, para que todos possam ver aqui. Corre aqui, vem rapidinho aqui. Talvez você não saiba como fazer. Primeira coisa, você vai arrumar o cabelo dele, porque está bagunçado. Aí você arruma o cabelinho dele assim, cabelo bonito que Deus deu para ele. E você vai falar para ele: filho, papai te ama tanto. Você é uma bênção de Deus na minha vida.
Você é o filho que eu tenho que vai levar o meu legado, que vai levar o meu nome à frente. E filho, eu olho para você. Eu tenho me esforçado em ser um bom pai, mas quando eu olho para você, eu já consigo ver que você vai ser um pai muito melhor do que eu. Que vai ser mais paciente do que eu. Vai saber falar melhor com os seus filhos do que eu. Porque você é uma bênção, filho. Você tem me honrado. E mesmo nas horas quando eu falho com você, você tem um coração sempre pronto para me perdoar. O plano que Deus tem na sua vida, Deus já escreveu isso antes de você nascer. E eu vejo em você um grande pastor, porque você tem um amor muito grande por vidas, porque você tem um coração muito grande. As pessoas gostam, têm prazer de estar com você, e nisso eu já vejo Deus agindo em você, como um pastor de muitas ovelhas. Você terá pessoas por perto, que terão prazer de caminhar com você, de sentar e ouvir a tua voz. Filho, eu abençoo a tua escola, eu abençoo as provas que você está fazendo, o período de estudo que você está passando. Filho, eu te abençoo e não deixe que ninguém venha dizer que você não é especial, que você não é um menino bonito. Não deixa ninguém menosprezar quem você é e os planos de Deus na sua vida. Nunca se envergonhe, filho, de quem você é. Você é um filho de Deus, chamado por Ele para um grande propósito. Não se envergonhe disso e nunca negocie a herança que Deus tem para a sua vida. Filho, eu abençoo já o teu crescimento. Você já está passando agora da infância para a adolescência, está chegando à puberdade, quando você vai começar a se tornar um homem, um adolescente, um jovem. Eu abençoo esta fase, que você não vai ser enganado pelo diabo, através da pornografia, através de sentimentos no teu coração, de querer pular etapas. Mas eu já abençoo a tua esposa, que vai chegar no tempo certo, e que você vai honrá-la desde hoje. Você não vai ser como os homens que desonram a sua esposa, que talvez ainda nem conhecem, mas já dão a outros o que pertence à sua esposa. Você vai ser um homem de verdade, vai saber aguardar o tempo certo, vai ser um homem de mãos limpas, de um coração puro. Eu já abençoo a tua esposa, os teus filhos, e já declaro que você será, como já é, um grande homem de Deus, filho. Eu te amo, você é o melhor filho que eu poderia ter, e eu me orgulho de você, tenho orgulho de você. Você é inteligente, você é bonito, você é uma pessoa que tem prazer em ajudar. Eu louvo a Deus pelas vezes que eu falo, que onde eu peço para você me ajudar e você fala assim: papai, você precisa de mais alguma coisa? Ou nos momentos que eu te corrijo, você simplesmente fala assim: tá bom, papai, me perdoa. Eu te abençoo em o nome de Jesus. Eu te amo, filho. Amém. Olhe para o que Deus tem para a vida do teu filho. Abençoe ele. Abençoe a tua filha. Eu não vou aqui abençoar minhas outras filhas hoje em público, porque isso tomaria tempo, mas já tenho feito isso. Recentemente a Isa, quando noivou, está noiva minha filha agora, glória a Deus, olha aí. Eu aproveitei essa data tão especial também para fazer o bate-baracá, que é o filho da bênção. E o Dani não vai demorar muito, fazer o barbaracá dele, que é o tempo de abençoar para a vida adulta. E eu abençoei a Isa também. E essa semana ela já começou a estudar, né? Está aí, universitária, uma futura arquiteta e urbanista, né? E o Senhor a abençoou. Está habilitada, né? Para dirigir também. Já está com a sua habilitação. E eu falei para ela, né, que lá em casa tem o histórico lá. Eu passei na prova de primeira, mas com 3 pontos lá, que é o máximo na prova de direção. Você só pode ter no máximo 3 pontos. Se passar de 3 pontos de falhas, você é reprovado. A Gi não passou de primeira, né? Pode ficar ali, ó, do lado da Isa. A Gi não passou de primeira. Eu passei de primeira, mas tive 3 pontos. Mas a Isa, depois de ter passado pelo bate-baracá, ela foi aprovada de primeira
e teve apenas uma falta, um ponto. Eu falei que o recorde está com ela e cabe ao Dani depois tentar quebrar esse recorde aí e ficar com a medalha. Então, lá de casa é que foi a melhor, teve o melhor desempenho na habilitação de condutores, né? E essa semana passada a gente estava fazendo a matrícula, já contando aqui, já estou encerrando, mas para contar aqui a importância de você ser fiel ao Senhor, com seus dízimos, com as suas ofertas, com a visão de alívio. Nós estamos participando também, algo que o Senhor colocou no nosso coração. Estamos participando também e a gente foi fazer a matrícula dela. Foi no último dia foi no dia 31 de julho, ela entrou lá, tal. Aí tem que ir lá selecionar a bolsa, não sei o que lá, que ela, né, conseguiu uma bolsa de 100%. 100%. Aí eu estava lá ajudando ela no computador, a gente mandando os documentos, tudo, ela fazendo a matrícula. Aí estava lá o semestre lá. Você sabe quanto que o meu bolso economizou, e o dela também economizou, só nesses 6 meses? Eu vou falar isso para a honra e glória do Senhor, para que você aprenda também, que toda semente ela dá fruto também. Não é porque eu sou pastor, lá onde ela está estudando no Senac, não está lá. Ele é pastor, ele é dizimista, não, isso aí quem faz é o Senhor. É o Senhor que abençoa e usa a vida dos homens para isso. R$12.600. Está lá. A mensalidade lá, 2.400 não sei o que. No semestre seria 12.000 e não sei quanto. Aí está lá, no final lá. Total a pagar. Quanto, Isa? Total a pagar? 0. 0. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso aí, meu, num semestre. São 10 semestres. São 10 semestres. Nós estamos falando aí de mais de 120 mil reais. Que a gente vai pagar 0. Por quê? Porque o Senhor está abençoando. Abençoe seus filhos. Abençoe. E agora eu quero pedir para vocês colocar em pé. E se você, filho, está aí perto do seu pai, puder, vá até o seu pai. Vou pedir para liberarem as crianças também.